Cristão Não Mente está no ar com mais um vídeo bomba para você. Portanto, você fica até ao final desse vídeo. Eu sou a Marta Pinto, seja muito bem-vindo e nós vamos aqui fazer um react na expectativa de trazer algo proveitoso e de ensinamento para a nossa vida. É um react que vai ser feito com muito respeito, reverência, pois as regras do canal é tão somente acreditar que este livro é o único livro de regra, fé e prática. Portanto, se não estiver na Bíblia, não acredite. Vamos reagir ao vídeo da pastora Regiane Maciel, que vai relatar aqui algumas experiências ao qual deixou-se um bocadinho confusa. Portanto, se ela for ver este vídeo, pastora Regiane, com muita reverência, eu irei apenas analisar esse vídeo e trazer aqui para os meus seguidores o que é que eu acho, o que é que a Bíblia realmente nos ensina a respeito dessas mesmas coisas. A pergunta tópico para o dia de hoje é: macumba, feitiçaria, bruxaria toca na vida de um cristão? Porque cristão é uma coisa, crente é outra. Crente até o diabo é, e cristãos são os cristãos, são aqueles que são pequenos cristos. Então nós vamos aqui analisar, fazer um react e vamos aproveitar esse react para trazer um conhecimento apologético. Vamos fazer aqui um react apologético para trazer um conhecimento, para que possamos, em comunhão, aprender um pouquinho da palavra de Deus. Então eu escolhi reagir ao vídeo da pastora Regiane Maciel porque de facto parece-me que há aqui algumas coisas que não estão muito bem e eu vou dar o meu parecer e também em conjunto com vocês deixem-me nos comentários de vocês a vossa opinião, tá bom? Então vamos ouvir até ao final com o máximo respeito e vamos reagir. Vamos lá. Eu perguntei para Deus, Senhor, se é algo no mundo espiritual que estão fazendo para mim, me revela, Senhor. Me revela, porque eu sentia, irmãos, no solado dos meus pés, como se estivesse enfiando agulha. Irmãos, isso aqui que eu vou compartilhar com vocês, eu compartilhei no meu Instagram hoje. Eu senti de Deus de gravar e compartilhar, porque o mundo espiritual é algo muito sério. E ali, amados irmãos, eu sentia como se enfiasse agulha no solado dos meus pés e no meu calcanhar. E doía muito. E doía demais. E as minhas costas, irmãos, hoje eu não sinto mais. Mas alguns meses atrás, parecia assim que estavam enfiando alfinete, agulha na minha costas. Meu Deus, que isso? É uma dor terrível. Só que essa dor do corpo passou para minha cabeça. Meu Deus. Da noite. E aí eu digo, Senhor, Deus está calado comigo. Comecei a orar, fiz um jejum, saí de um jejum, entrei em outro e comecei a buscar a Deus nas madrugadas. Comecei a buscar a Deus meio-dia, à noite, de madrugada, e o Senhor calado comigo. E eu disse, Deus, eu preciso descer mais. Fizemos ali o jejum de Daniel. Terminamos, levamos para o grupo de oração, Derrubando o Gigante, que foi uma campanha de 7 dias, com 7 horas de jejum somente na água. E eu pedi para Deus uma resposta. Irmãos, hoje eu vi o que estão fazendo comigo no mundo espiritual. O Senhor me revelou 2 pessoas. Bom, primeiramente nós vamos tentar perceber o que aconteceu. Parece que a pastora Regiane Maciel começou a ter alguns sintomas físicos, como ela falou ali, relatou picadas na sola do pé, nas costas, e ela achou aquilo estranho e começou a ter ali um comportamento mais intenso na presença de Deus, a tentar obter alguma informação, alguma resposta do porquê. Provavelmente já deveria desconfiar se poderia ser alguma coisa espiritual ou não. De facto, quando ela diz que o mundo espiritual é real sim. Agora, a pastora Regiane Maciel, eu quero fazer aqui uma introdução muito rápida para vocês. Ela é conhecida, ela não é pastora Regiane Maciel, é profetisa. Ela é uma pessoa que profetiza, ela lança muitas profecias aqui na internet, nomeadamente profecias apocalípticas, profecias do Apocalipse, profecias assim muito assustadoras. Eu diria que são profecias aterrorizantes, como catástrofes, do estilo tsunamis. Sempre da boca da irmã sempre sai profecias do caos. Inclusive existem pessoas aqui que deixaram já de seguir a irmã porque realmente é impossível ficar a ouvir
constantemente coisas tão negativas. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E ela, sendo uma profetisa de Deus, ela se considerando e dizendo que foi Deus que mandou falar, se ela tiver em falha para com as profecias dela, isto nós estamos a falar aqui de um caso muito severo, e acredito eu que sim, se ela usa o nome de Deus em vão, eu disse se, eu não disse que ela está a usar o nome de Deus em vão, eu estou a dizer que se ela usa o nome de Deus em vão, e nós já tivemos aqui no outro canal, porque eu tenho um outro canal chamado Cristão Bem Resolvido, eu ocultei os reatos, mas vou trazer alguns reatos para cá, para este canal. Vocês vão perceber que ela lançou ali profecias, falou que o Papa, este atual Papa de hoje, iria ser de Roma, e nós sabemos que o Papa veio dos Estados Unidos, então profecias que não se cumpriram. E quando nós usamos o nome de Deus, assim diz o Senhor, em vão, evidentemente que, lá está, voltamos à brincadeira do passaporte. O Satanás pega no passaporte, vai ao tribunal diante de Deus e vai dizer assim, ó, a pastora Regiane Maciel falou que Deus, tu tinhas dito alguma coisa, e não eras tu, que eu sei, eu conheço a tua voz. Satanás conhece a voz de Deus muito melhor do que nós. Então, isto, se ela já lançou aqui profecias que não se cumpriram, porque está constatado, e eu vou trazer aqui para o canal essas profetadas, então aí nós temos aí um perigo, temos um alerta aqui. Vamos continuar a ouvir porque está muito interessante. E eu via uma delas que estava no monte, uma pessoa que estava no monte orando o contrário do Senhor tirar o meu ministério, para mim vir adoecer, algo assim, com riquezas de detalhes. Eu via na visão hoje a pessoa de joelho dobrado, orando o contrário contra a minha vida. Não receba qualquer oração de pessoas que diz que está no monte, orando pela sua vida, não. Porque tem pessoas que estão no monte orando para Deus te matar. Tem pessoas que vai para o monte orar para Deus colocar enfermidade, e Deus não trabalha assim. Irmãos, o Espírito Santo, ele não age assim na nossa vida. Ele é santo, ele é poderoso. Ele edifica nossas vidas, ele é edificador. Sabe quem é que coloca enfermidade em você? Satanás. Tem gente que diz que macumba não pega em crente, pega, só não mata crente. Quem disser que macumba não pega em crente, pega, porque a macumba existe. Bom, macumba pega em crente. Ela falou a verdade. Macumba pega em crente, mas não pega em cristão. Ela fugiu a boca para a verdade. Pastora Regiane Maciel, com todo o respeito, a macumba pega em crente sim. Porque eu posso crer em Deus, eu posso ter uma vida com Deus de ouvir falar, mas não de andar diretamente com Ele. E nós podemos ver isso no livro de Jó, certo? Jó conhecia a Deus e tinha uma vida íntegra, não profetizava, não usava o nome de Deus em vão, mas ainda assim ele passou por um momento ali muito severo, onde ele teve que ser bem ralado, torturado e aprovado. Para a glória de Deus ele foi aprovado. Porém, ele próprio fala que conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora de andar com Ele. E claro, Jó era uma pessoa íntegra, porém ele nunca tinha tido essa experiência com Deus. Há coisas que acontecem que são para a glória de Deus. Há coisas que eu vou passar na minha vida que são para a glória de Deus. Deus permite que coisas aconteçam, eu passo por o vale da sombra da morte, para a glória dele. Portanto, há coisas que... Mas agora, macumba, feitiçaria, alguém que faz um trabalho contra a minha vida. Eu sou uma pessoa... Se a senhora é uma pessoa que ora, que é uma pastora, uma profetisa e de alto escalão, queridos. Eu fiz aqui um pequeno estudo, eu vou passar esse estudo aqui para vocês rapidinho, que eu gosto muito de pesquisar. E só para vocês terem uma ideia, a pastora Regiane Maciel, ela profetiza mais que Isaías, queridos. Ela dia sim, dia não, pelo menos, ela sempre tem uma profecia. Deus sempre revela coisas para ela, em sonhos, em visão, no momento das lives, em que ela está ali a fazer as lives dela. Ela fala, ela diz assim, diz o Senhor. E é profecia do caos, profecia do pânico, profecia do medo. Ok? Então vamos lá, um pequeno estudo. O livro de Isaías cobre cerca de 200 anos de história profética. Olha para você ver o nível da pastora Regiane Maciel.
Será que ela tem autoridade canônica bíblica como o livro de Isaías? Vamos lá. 200 anos de história profética. Vocês sabem que contém aproximadamente, sabe quantas profecias Isaías decretou durante 12 anos de história profética? Nós temos aqui uma estimativa de 70 profecias, passando mensagens de juízo severo. No tempo do profeta original, as palavras consolo e esperança. Ou seja, estamos a falar de pecado, juízo, restauração e esperança escatológica. Vamos lá. Isaías, queridos, essa mulher profetiza mais que o livro de Isaías. Ou seja, nós temos aqui, sensivelmente, e eu quero até deixar isto aqui registado para nós, não há um número oficial. Nós estamos a falar de uma estimativa. Mas a maioria dos estudiosos identifica entre 40 e 100 oráculos proféticos. E temos uma estimativa média de 70 profecias ao longo de cerca de 200 anos de composição. Essa mulher é uma bomba. É uma bomba. De tal forma que nós vamos continuar a ouvir o que ela vai dizer aqui. Vamos continuar. E o espiritual não é brincadeira. Queridos, a segunda pessoa que eu vi no terreiro de Umbanda. E não é? E o Senhor me levou a visão em um boneco de voodoo, que era um boneco que ele representava a minha pessoa. E este boneco... Isso é muito mal, hein? Muito mal. Isso aí é perigoso, hein? De quinta e sexta, ela renova os trabalhos para me matar. É alguém da área evangélica, não é ímpio, não. O Senhor me revelou. Então, de facto, existem muitos crentes, não são cristãos, tá? Estou a falar de crentes que de facto fazem orações contrárias por falta de ensinamentos, porque não são bem ensinados, bem instruídos. Então praticam a palavra de Deus de forma mística. É perigoso isso, hein? É perigoso. E quem vai tomar posse disso é Satanás. Deus está fora. São pessoas de dentro da igreja. O que tem de crente macumbeiro dentro das igrejas, vocês não têm noção. Às vezes as pessoas vêm no meu perfil e dizem: pastora, usa o seu perfil para pregar. Pastora, a senhora está falando muito. Ei, se cale. Ninguém tem o direito de calar uma pessoa que é usada por Deus. Que isso, gente? Que arrogância é essa? Ninguém tem o direito de falar, vamos lá, vamos ouvir aqui de novo, tá? Vamos lá. Vocês não têm noção. Às vezes as pessoas vêm no meu perfil e dizem: pastora, usa o seu perfil para pregar. Pastora, a senhora está falando muito. Ei, se cale. Ninguém tem o direito de calar uma pessoa que é usada por Deus. Ninguém tem o direito de mandar calar uma pessoa que é usada por Deus. Bom, se Deus usou uma mula para falar com Balaão, o que diria de uma pessoa? Será que verdadeiramente essas profecias que a pastora Regiane Maciel tem vindo a declarar, a decretar nas suas lives, será que de facto isso é bíblico? Profecias do caos, profecias do medo, profecias do tsunami, das enchentes, é só desgraça, queridos. E à luz da palavra de Deus, Deus não mandou os profetas profetizarem só desgraça, até porque profecia exorta, consola e edifica. Aonde está o consolo das profecias da pastora Regiane Maciel? E também se estão profecias tão complicadas, tão profecias do caos mesmo, será que a pastora Regiane Maciel não vai também viver essas profecias? Porque essas profecias são para todo lado, menos para o lugar onde ela está. Então fica complicado, Cris. É óbvio que o boleto chega. Eu não estou aqui a dizer que a pastora Regiane Maciel, aquilo que ela falou aqui, o sonho que ela teve não veio, se calhar até veio Deus, se calhar Deus até, porque Deus, Ele usa quem Ele quer para exortar, para consolar e para edificar, através da profecia e através da exortação mesmo. Muitas vezes as pessoas devem entender que quando nós estamos num público, diante de uma plataforma, e nós
começamos a usar um conteúdo que chama a atenção, de revelação, de profecias, o povo gosta. Eu mesma já me vi pega em ir para a igreja e o culto não era nada se não tivesse profecia. Isso era nos tempos em que eu era incauta. Mas nós, quando começamos a estudar um pouco a palavra de Deus, e não estou a falar aqui de questões teológicas, eu não fiz teologia, sou uma pessoa que aquilo que eu sei é suficiente para examinar aquilo que colocam no meu prato para eu ingerir, porque nem tudo que se coloca num prato para comer é bom, é saudável. Então, parece-me a mim, isto muito resumidamente, isto muito resumidamente, a bruxaria, a macumbaria e todas essas coisas podem tocar na vida de um cristão, porque no crente, sim, pelos vistos, sim. E eu não estou a fazer isto com ofensa ou ofender absolutamente ninguém. Eu estou a falar em crente toca, mas em cristão, o que é que diz a palavra de Deus? Podíamos ler o Salmo 91, não é? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente, descansará. E assim sucessivamente. É assim? Mas nós podemos ler outros versículos da palavra de Deus. E diz assim, Salmos 37, 18, 19 diz assim, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. E em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Está aqui na palavra de Deus. Então quer dizer que nós não vamos passar por lutas? Sim. É necessário até para nos espremer, para nos aproximar de Deus. Porque nós estivermos muito tempo relaxados, nós facilmente nos afastamos de Deus. Provações todos nós passamos. Agora, esse tipo de retaliações, a ponto de tocar no corpo da pessoa, a ponto de magoar a pessoa, é claro que o crente, o cristão, ele passa por momentos de retaliação. Sim. Agora, a ponto de tocar, a ponto de fazer o mal, alguma coisa, provavelmente alguma brecha pode estar aberta, assim como já esteve aberta na minha vida e pode até estar e não saber. Nós estamos o processo da santificação é algo doloroso, porque é a abstinência do nosso eu para que possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. E se eu estou cada vez mais parecida com Jesus, eu acredito que esse tipo de trabalhos contra a minha pessoa não prevalecem sobre a minha vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Então parece-me a mim que há aqui uma incoerência relativamente à palavra de Deus. Vamos continuar a ouvir só mais um pouquinho para perceber o que é que ela vai dizer mais. Inveja sobre a minha vida, você vai dizer o que é que a senhora tem? A senhora tem uma casa no seu nome? Tudo se baseia em inveja. É impressionante. Tudo. Mas não é. Não é inveja. Tudo se baseia, tudo que uma pessoa... É sempre assim. É inveja. Pode ser outras coisas. Pode ser não gostar mesmo da pessoa. Alguém tenha feito alguma bruxaria contra ela. Não vou duvidar, porque, afinal de contas, até contra a minha vida já tentaram fazer. Mas eu nunca tive esse tipo de sentimentos. Eu já sofri algumas retaliações, mas não dessa forma. Satanás pode tentar, mas não pode tocar num ungido e num servo de Deus. Eu estou a falar agora, falo eu, ungido, um servo de Deus, uma pessoa que está com uma vida que procura, não é que ela não esteja, veja bem, todos nós somos pecadores, mas o nosso coração está voltado para Cristo. É uma diferença muito grande. Agora, se eu acho indiferente usar o nome de Deus em vão, porque assim diz o Senhor, porque Deus me revelou, evidentemente, se eu banalizar isso, começar a banalizar e começar a usar o nome de Deus em vão em tudo aquilo que eu falo, aí, meu querido, com certeza que Satanás tem legalidade para tocar na tua vida, sim. Então, a palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento, conhecendo as Escrituras, analisando as Escrituras e tentar perceber, porque é através da análise das Escrituras que nós podemos discernir o que é que está bem na nossa vida e o que não está bem na nossa vida. Não é tão somente um pastor, o meu pastor, ou o meu ancião, o meu diácono que me vai dar essa orientação. Eu tenho que ter, nós próprios devemos procurar ter intimidade com Deus e discernir a voz de Deus. Porque nem todo o diácono está preparado para nos dar informação, nem todo. Às vezes até mesmo pastores
Nós sabemos que estamos a viver o final dos tempos. Nós estamos a viver o final dos tempos. E a Bíblia diz, o próprio Jesus nos alerta, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E no final dos tempos surgirão muitos, o quê? Falsos profetas. Por que isso acontece? Por causa disso, porque banalizaram o nome de Deus. Porque a igreja de Laodiceia é uma igreja fria, é uma igreja morna. Este vídeo não vai impactar a vida da pastora Regiane Maciel, porque ela é uma pessoa que ela não ouve o conselho de ninguém. E nós já tivemos aqui várias e inúmeras provas disso. Com todo o respeito. Se a pessoa fizer algum vídeo a falar da minha pessoa, pode fazer, não tem problema nenhum. Desde que não falte ao respeito, como eu estou a fazer aqui, está tudo bem. Agora, o que é que nós aprendemos aqui com isso, telespectadores? O que é que nós podemos tirar de proveitoso sobre esta narrativa dela, o que ela está a falar aqui? É analisar nas escrituras e perceber, não, espera aí, ela está a dizer crente, eu sou cristão. Então, como é que está a minha vida com Deus? Eu estou a cumprir os mandamentos da palavra de Deus? Eu estou com a minha vida no altar? Eu estou em santidade? Como é que está o meu coração? Eu estou predisposto para mudar? Bom, então se eu tenho isso e se Deus sabe, então Satanás não pode tocar na minha vida. Ele pode tentar, mas ele tocar em mim não pode. Sinto muito. Eu não. A senhora tem carro? Tenho não. A senhora tem moto? Tenho não. Tem tudo, mas não tem nada. A senhora tem bens? Eu não tenho nada no meu nome. Mas tem. Nada. Mas o que eu carrego na minha vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus, está causando inveja em muitos crentes no mundo espiritual. Todos nós temos acesso à mesma presença do Espírito Santo de Deus. Então ninguém deve ter inveja, isso não existe. Todos nós sabemos que temos livre acesso. É fácil ir à presença de Deus. É assim, não é propriamente tão fácil, porque para eu ir à presença de Deus, eu tenho que tirar as minhas vestes que estão sujas, eu tenho que tirar o meu calçado que está sujo, eu tenho que ter ali eu tenho que me apresentar diante dele como estou, mas para entrar na presença de Deus, na verdade, quer saber melhor ainda? Ele é quem tira, não sou eu que tiro, é ele que remove toda a sujeira da minha vida para que eu me apresente limpa diante dele. É isso. E eu vi a pessoa fazendo a obra. Ela pegava aquele boneco que me representava. E aquele boneco, ele estava dentro de um prato de barro. Era um prato de barro, uma travessa. Irmãos, eu estou aqui toda arrepiada. Eu via 3... Arrepio é emoção. As pessoas, e ela diz isto muitas vezes, arrepio não necessariamente tem que ser a presença do Espírito Santo. Arrepio vem da emoção. Aquilo que eu estou a sentir, eu posso até estar a sentir a presença do Espírito Santo e me arrepiar, mas é uma emoção. Mas aquilo que ela está a tentar dizer aqui é que ela está a sentir a presença, ela está a sentir é uma coisa mais intensa, se é que eu me estou a fazer entender. O que é que nós aprendemos no vídeo de hoje? Este tipo de revelação, este tipo de sonhos, isto tudo que acontece no mundo espiritual, ele é real. Não brinque com coisas espirituais. Não brinque com coisas sérias. Sempre que você vai para um altar pregar, sempre que você vem trazer uma palavra, procure ter a tua vida, a tua casa em ordem. Não é chegar aqui e vir para aqui e começar a profetizar e falar assim diz o Senhor. Isso é muito complicado, querido, isso é muito perigoso. Então, que possamos entender que a autoridade canônica, ela não existe. Essa mulher profetiza mais que Isaías. Profetiza mais do que qualquer outro profeta. Nós devemos tentar perceber que um crente pode sim sofrer retaliação. Sofrer o resultado dessas macumbas podem sobrevir sobre a vida deles. Pode vir sobre a vida deles. Porém, agora, um cristão que tem uma vida no altar não é perfeito. Nós não estamos aqui pelo nosso mérito, é pela graça de Deus. Deus é quem nos guarda. O reino de Deus é jurídico. Então, se eu estiver com o meu coração voltado para Deus e a tentar fazer as coisas da melhor forma para Ele, Satanás pode retaliar, mas tocar na minha carne, eu duvido. Agora, se eu venho para aqui para a internet, lançar profecia a toda hora, porque se nós formos fazer a conta, já foram mais de 100 e mais de 70. Ela já está aqui há muito tempo.
Teve profecias que se cumpriram? Pode até ter, mas isto tipo, todos os dias ela vai acertar alguma. Meus queridos e minhas queridas, estamos a viver exatamente o que está escrito em Mateus 24. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque no final dos tempos surgirão muitos falsos profetas. Então nós estamos aqui, literalmente, a presenciar esse tipo de coisas 24 horas sobre 24 horas na internet. E o pior é que é isso que as pessoas gostam. É isso que alimenta as pessoas. O que alimenta as pessoas não é Bíblia, não é conhecer a Bíblia, não é conhecer a história da igreja. Isso não alimenta. O que alimenta as pessoas é a dopamina, o açúcar. É aquilo que, é o caos, na verdade. As pessoas já nem querem ouvir, não estão dispostas a ouvir coisas boas. As pessoas querem ouvir desgraça, para depois entrarem em pânico e ansiedade. Então, vigie. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque há dois tipos de formas de profetizar, por assim dizer. Eu posso ser tomada Deus pode tomar a minha boca e falar coisas através da minha boca, ou então a Bíblia diz que a nossa língua, ela é para abençoar e para amaldiçoar. Então eu vou usar palavras abençoadas. Eu vou declarar palavras de bênção para a minha vida. Como é que uma pessoa dessas que profetiza constantemente o caos, profetiza palavras de bênção para a sua própria vida? Se ela vive o próprio caos a toda hora, todas as profecias, vocês podem analisar, são terríveis. Profecias caóticas, queridos. Então, parece-me a mim que, na minha opinião, se você não concordar comigo, tem o direito de se manifestar respeitosamente, porque quando nós trazemos aqui profetas, existem pessoas que seguem e têm carinho por esses profetas ou profetisas, e são os bichinhos profetas de estimação dos próprios. Então, podem se manifestar aí, mas com respeito, porque comentários desrespeitosos serão removidos, tá bom? Este é o vídeo de hoje, é o que eu quero deixar aqui para vocês, como aprendizado e tentarmos perceber de facto se as bruxarias e as macumbas tocam na vida de um cristão de verdade, alguém que tem o seu coração para Deus. Jó também foi uma pessoa que foi retaliada e o diabo tocou na vida de Jó, porque Deus permitiu. Foi uma situação diferente, porém Jó fala: antes eu conhecia-te e ouvi falar, mas agora contigo andar. Então que possamos ser cristãos que tenhamos essa visão, não de ouvir falar de Deus, mas andar com Ele. Não se esqueça, cristão não mente, e mais uma coisa, se não estiver na Bíblia, não acredite. Deus abençoe, até o próximo vídeo, até lá!